Opa, teve um cara que trabalhou comigo antes de virar autônomo, né? Que acabou virando autônomo antes do que eu e sentava na mesa da corretora. E, putz, eu lembro que esse cara, né? Eu não operava lá ainda, né? E eu lembro que esse cara se encontrava com frequência. O cara ficava nervoso demais, né? Toda hora, você olhava o cara, né? Toda hora estava muito nervoso. E sempre, praticamente quase todos os trades, se dava certo também ficava nervoso porque poderia ter ganhado mais, e se dava errado, logicamente, aí que sim ficava nervoso com bastante frequência. E se você clicou aqui, muito provavelmente você está ficando muito nervoso com o mercado, um pouco acima da média. Isso pode ser de pessoa para pessoa, mas o que a gente percebe geralmente é que tem um fator por detrás disso, tá? E geralmente a pessoa, não só vocês, mas quando isso acontece com a gente também, quando a gente fica mais nervoso que o normal, toda hora sistematicamente nervoso, é que a gente está tentando prever o futuro, né? Quando a gente está depositando muita expectativa, quando a gente está tentando prever o futuro, geralmente isso a gente não consegue, né? A gente não consegue prever o futuro nem metade das vezes, a gente consegue prever o futuro menos da metade das vezes, e se você de maneira sistemática ficar tentando prever o futuro, muito provavelmente você vai sentir bastante frustração e vai toda hora ficar reclamando bastante, né? Com bastante reclamação sobre o mercado. E, resumido, a história desse cara, esse cara não deu certo. Eu não vou dizer que foi por esse motivo, mas certamente esse foi um dos motivos que chega uma hora que você não aguenta. Não foi situação financeira, porque ele tinha uma situação financeira boa. Eu também não vou dizer que é a técnica, porque é muito difícil dizer isso, né? Mas um dos motivos foi essa questão de realmente não aguentar mais e ficar reclamando do mercado toda hora, tá? E o que eu tenho para te dizer sobre isso, né? Sobre ficar muito nervoso no mercado? O que você pode fazer para poder melhorar isso? E a primeira coisa que eu te aconselho fazer é agregar, olhar a agressão no mercado, olhar alguma variável de análise de fluxo de horas no mercado. Isso vai mudar muito. Você pega, por exemplo, o exemplo desse cara. Ele já não operava com muitos indicadores, o que é um bom sinal, né? Você deve ter visto isso nas aulas de causalidade. Ele tinha bastante conhecimento de psicologia de massa, então sabia traçar os níveis de preço, suporte e resistência, e operava muito em cima dos níveis de preço, atuando contra nas primeiras batidas, esperando romper e atuando a favor nos rompimentos, atuando em pullback, por aí vai. Só que o problema não era a técnica, o problema é que ele depositava muita expectativa em cima daquilo. Na verdade é uma somatória de problemas, né? Um ou dois problemas a gente vai descrever agora. E rompia o preço, a expectativa que ele tinha é que o mercado rompia uma resistência. A expectativa que ele tinha é que o mercado ia andar, né? Que o mercado ia subir. Né? Por quê? Porque já tinha visto isso várias vezes, porque acreditava, essa era uma crença. Né? E eu volto a dizer isso, eu não estou questionando se isso é certo ou não. Né? A estratégia é válida, o problema é o mindset. Né? É como você enxerga isso, é como você se relaciona com o mercado que muitas vezes te derruba. E tinha uma resistência e esse cara, né, só olhava aquilo. Quando o mercado rompia, ele comprava com o olho fechado e queria que o mercado subisse. Ele estava, na verdade, querendo que o mercado subisse, porque ele só via aquilo. Então, quando ele via aquele sinal, né, era como se ele projetava. Né, ele criava uma expectativa sobre o futuro baseado naquele sinal. E quando dava certo, ok. Né, e quando não dava certo, grande parte das vezes, né, quando não dava certo, ele ficava muito frustrado, muito puto com o mercado, tá? Muito, muito revoltado. E a revolta vinha justamente disso, né? Do desencontro da realidade com a expectativa. Então ele criava uma expectativa em cima daquilo e quando não acontecia o que ele queria, ficava muito revoltado. E o grau de revolta varia, né? De acordo com o lote, né? De acordo com o tamanho da expectativa. E quanto maior o lote que você faz no mercado, provavelmente, né, a tua expectativa vai ser maior. Então, a questão não é a técnica, a questão é depositar naquela técnica a necessidade ou a certeza de ter que acertar. Não dá para saber. Não dá para saber se você vai acertar ou não, porque depois que você entra no mercado, o resultado do seu trade está na mão de um terceiro. Tá? E voltando no diagnóstico que eu sugiro que você faça. Por que eu sugiro que você agregue fluxos de ordens? Porque assim como esse cara, ele só via os rompimentos. E entre um rompimento e outro, ele não enxergava mais nada no mercado. Então ele só enxergava o mercado através dos rompimentos. Então ele depositava mais expectativa ainda de estar certo no próximo rompimento. Né? E quando o próximo rompimento vinha, ou quando o próximo nível de preço vinha, né? Não só rompimento, mas podia atuar contra no próximo nível de preço, quando vinha, a gente percebia que esse cara também ficava muito nervoso, porque ele ficava exaltado, porque tinha acabado de perder
na situação anterior e não tinha enxergado nada entre uma oportunidade e outra, e ele estava no próximo sinal operacional dele. Tá? E se desse errado, coisa que acontecia diversas vezes no mercado, você vai perder 2, 3 vezes seguidas, independente da técnica. E se desse errado, o cara ficava mais revoltado ainda, porque ele tinha depositado mais expectativa ainda daquele próximo trade estar certo. Tá? E quando você passa a olhar o mercado através de algumas variáveis, especialmente a agressão e o player atuante, você começa a ter sensibilidade entre, mesmo que você vá atuar nos níveis de preço, mas você começa a ter sensibilidade no meio do caminho. Tá? Esse é um dos motivos pelo qual a gente sugere você agregar análise de fluxo de ordens no operacional. E o segundo é que, na verdade, não só agregando análise de fluxo de ordens, mas a segunda coisa que eu gostaria que você absorvesse desse vídeo, se você está ficando muito nervoso com o mercado, de novo, você já deve ter visto isso em alguns outros vídeos ou alguns desses e-mails do coaching, de que existe uma característica do mercado que você não pode mudar, quer você queira ou não, quer você fique chateado ou não, bravo ou não, que é o componente de imprevisibilidade. Isso é muito forte, isso é muito importante, isso machuca muito se você não souber lidar com ele, né? Que é o fato de, por mais que você esteja certo, por mais que você tenha olhado as variáveis certas, independente da técnica, depois que você entra no trade, o sucesso da sua operação ou o fracasso está na mão do que os outros vão fazer e não na sua mão. Claro que você pode gerenciar o trade, estopar, sair bem, mas se vai dar certo ou vai dar errado, né, se o mercado vai a favor ou contra a sua posição, não está na tua mão, está na mão dos terceiros. E basta um cara grande, basta um player grande no mundo clicar para expressar a opinião dele do barato e caro depois que você entrou no mercado, para tudo que você tinha visto até então, considerado até então como componente para a sua análise, ser totalmente descaracterizado ou parcialmente descaracterizado. Tá? Então é isso que as pessoas não lidam muito bem. As pessoas acham que vão ter um sinal e aquele sinal, né, a história para naquele ponto e depois ela só continua a partir daquele ponto. Mas o fato é que a história não está escrita, ela vai sendo construída, né? E é muito difícil encontrar alguém que consiga entender, né, e conviver com esse componente de imprevisibilidade, né? Aceitar que o resultado, o sucesso ou fracasso da nossa operação, depois da nossa entrada, não está na nossa mão, excluindo o que a gente pode fazer na parte de gerenciamento de risco, né? Esse componente de previsibilidade é muito forte. E quando você acredita nisso, quando você acredita que o componente de previsibilidade é muito forte, você para de tentar, né? A gente fala que você começa a colocar as perguntas certas na cabeça, né? Que é parar de tentar prever se o mercado vai subir ou vai cair, parar de tentar prever como é que o mercado vai estar amanhã e parar de tentar prever como é que o mercado vai fechar hoje. Você começa a nortear a cabeça, né, a povoar a cabeça com as perguntas certas, que é como o mercado está reagindo a tais catalisadores. É assim que a gente opera. Tem alguns catalisadores e a gente espera a reação dos outros players a esses catalisadores. Tá? E a gente passa a ver a reação deles, aqueles catalisadores, e ela acontece ou não. Então a gente não está preocupado com quanto vai fechar, quanto vai estar amanhã, ou se vai subir ou vai cair. A gente está preocupado em descobrir catalisadores corretos e identificar como os players estão reagindo àqueles catalisadores, olhando o flow do mercado, olhando a agressão, para onde os players, para onde as ordens estão indo, né? Estão agredindo o vendedor ou estão agredindo o comprador? Se é uma agressão de compra ou se é uma agressão de venda? É isso, mas sempre aliado aos catalisadores. Essas são as perguntas certas que você tem que ter na cabeça. E eu vou te dizer, várias vezes nós ficamos putos, não vou dizer que não. O André, o Antunes, a expressão dele é bater na mesa, falar alto. Eu também, diversas vezes fico puto, reclamo, levanto para tomar água, eu expresso de outra forma, fico puto também, muitas vezes reclamo, mas costumo não bater muito na mesa. E o foco, o segredo não é não ficar puto, porque a gente é ser humano, corre sangue nas nossas vezes, e isso fatalmente vai acontecer. O segredo, a arte, é sair dessa situação o mais rápido possível, perceber que você não está no flow do mercado, né? Porque quanto mais puto você está, porque menos no flow do mercado você está, né? Para lembrar que, né, quanto mais bravo você fica, porque mais desencontrou, mais o mercado está diferente do que a tua expectativa previa. Então, quanto mais bravo você está, provavelmente o mercado está correndo contra o que você achava que era verdade. Então você está fora do flow do mercado ou fora do bumbo, como a gente vulgarmente diz. Tá? Então, o segredo é perceber que você está fora do bumbo e fazer alguma coisa para voltar. E essa alguma coisa que a gente faz é sempre se render ao fluxo da agressão. Tá? Uma coisa que eu percebo que acontece muito comigo, né? A gente busca travar os nossos pontos de referência, os nossos pontos de entrada.
né? Você comprou ou vendeu por qualquer motivo num determinado nível de preço. E aquilo, de maneira subconsciente, passa a ser a nossa referência. Tá? E a gente percebe que a gente está fora do bumbo quando a gente está querendo que o mercado volte ou vá para aqueles níveis de preço, né? E a arte se desfaz daquela posição, daquele pensamento rápido, volta para o flow do mercado, volta a encarar aquele preço daquele momento como sendo verdade. O mercado não tem que, até pode voltar, seja, mas ele não tem que necessariamente voltar para o ponto de referência que está na tua cabeça. Tá? Essa é uma sacada. Acho que vai ajudar muito o teu operacional, espero que ajude, pelo menos me ajude, e espero que você não seja mais um que faça parte da história assim como esse meu amigo, infelizmente. Mas é isso aí, fica a dica, te espero no próximo vídeo.